Eu tenho certeza que você já teve essa dúvida. Quando que eu tenho que trocar o equipamento? Até que ponto vale a pena eu continuar fazendo manutenção e quando que eu tenho que fazer a troca, o descarte? Quando que eu tenho que comprar ou substituir um equipamento? A gente consegue resolver isso por meio do acompanhamento de um indicador específico, que é o custo de manutenção por valor de reposição. Então se liga comigo no corte de hoje para você saber quando que você tem que trocar os equipamentos aí na sua empresa. Então, bora lá! Custo de reposição, né? O que é a reposição? Fazer a reposição de uma máquina ou de um equipamento, uma troca, uma substituição ou até um upgrade aí, né? Então vamos lá. O indicador de valor de reposição é usado para acompanhar a viabilidade de manter ou comprar um novo equipamento. Os dados são sempre acumulados dos últimos 12 meses, então é uma boa prática, tá? A gente não vai olhar só um período pequeno, a gente olha um prazo grande. Então a gente pode olhar aí ao longo dos acumulados dos meses ou, dependendo do ativo, do acumulado dos anos, né? Porque tem ativos que têm uma durabilidade muito grande. Como médias de mercado, usa-se uma taxa aceitável de acesso 6%, porém pode variar até 10% em caso de ativos muito críticos. Então, para vocês, benchmark de mercado, né? Referência de mercado, a gente utiliza aqui o nosso CMVR, o custo de manutenção por valor de reposição. O ideal seria ele ficar abaixo de 6. Acima de 6 já vale a pena fazer a reposição ou a substituição, tá? Então eu vou pegar o meu custo de manutenção e dividir pelo valor de reposição daquele item, multiplicado por 100% para a gente ter uma taxa. Então vamos ver como que a gente aplicou isso aqui, pessoal, numa indústria de abate de frango, tá? É uma empresa X, ela faz abate e processamento de aves, franguinho, galinha. Conta com máquinas de corte, esteiras e sistemas de refrigeração e embalagem. A máquina de evisceração automática Stork Nuova, responsável por processar até 8.000 aves por hora, apresentava custos crescentes elevados de manutenção e falhas frequentes, afetando significativamente a linha de produção. Como alguns equipamentos eram mais antigos, a diretoria decidiu começar a investir na renovação de alguns equipamentos como solução. Porém, não tinha um método para avaliar a real necessidade. Então, o que eles queriam? Eles queriam saber o que vale a pena trocar, qual é o momento de fazer essa troca, quando fazer essa troca, por que fazer essa troca. E fazer isso com base numa metodologia. E lá o pessoal desconhecia essas metodologias, tá? Então, uma das metodologias proposta para essa empresa foi o custo de manutenção por valor de reposição. Então, o custo de manutenção por valor de reposição como base para avaliar se era viável continuar investindo em manutenção ou se seria melhor substituir a máquina, tá? Então, o primeiro passo, como a gente sempre fez, é avaliar a situação atual, ver o que está acontecendo agora. Para isso, a gente vai considerar uma manutenção de classe mundial. Se o meu CPMV ele é de 3%, então eu estou trabalhando dentro de uma manutenção considerada adequada. Se o meu CPMV é de 2%, eu estou dentro de uma manutenção de alto nível, uma manutenção com bom rendimento, tá? Um CPMV abaixo de 2% é extremamente difícil, complexo, tem que estar uma manutenção muito redonda e os processos de operação tem que estar muito redondo. E aqui a gente já considera abaixo de 2%, 2 ou menos, né? Uma manutenção de classe mundial, então é referência. Acima de 5% uma manutenção deficitária, então já estou tendo vários problemas, já uma manutenção cara. Provavelmente está apresentando ali falhas por desgaste, falhas crônicas no meu equipamento, tá? E se passar de 6, geralmente é recomendada a troca. Mas essa empresa, ela definiu, e ela que inferiu isso, tá? Que o máximo aceitável para ela era para os ativos críticos, que ela queria fazer essa atualização de até 12%. Então isso aqui foi algo que a empresa que impôs, tá? Para essa metodologia. Então, ó, análise do custo de manutenção por valor de reposição. Então aqui, ó, no ano 0, meu custo de manutenção, que era no ano atual, no ano vigente, né, é R$150 mil por ano para manter. E o valor de reposição do meu equipamento, o valor de reposição é a aquisição mais a implantação, né, e comissionamento, era de R$1.850.000 para o ano de agora, tá? Para esse ano 0. Porém, pessoal, o meu valor para eu comprar e instalar, ele vai também mudando conforme vai passando o tempo por causa da inflação. Então a gente tem que considerar para os anos futuros
que o equipamento ele vai ficando mais caro, fazer a sua compra e fazer a sua instalação, comissionar e tal, por causa da inflação. Tá? Assim como o custo de manutenção, conforme a máquina vai envelhecendo, ela também vai aumentando em relação ao tempo. E aqui o interessante é a gente ter um perfil do envelhecimento dos ativos e o perfil de manutenção, tá? Para a gente poder traçar uma curva de tendência de mais ou menos como vai ficar o custo de manutenção, porque isso aqui é probabilístico, tá? Então olha que interessante, atualmente, ó, eu tô com 8% de CMVR, né? Nesse ano zero, tá? Então no ano zero eu tô com 8%. Se eu seguir os padrões de classe mundial, com 6% eu já teria que trocar. Então para essa empresa talvez já valesse a pena trocar nesse ano mesmo, tá? Que eu já estou em 8%. Porém, ela definiu 12%. Então, no segundo ano, ou um ano para frente, no ano atual, um ano para frente, 10%, 11% e bateu 12% no ano 3. Então, daqui a 3 anos, 4 anos, essa máquina ela deve estar batendo os 255 mil de custo de manutenção e os 2 milhões de aquisição. Então, meu valor por reposição ficou em 12%, que é o critério. Então agora o que a empresa pode fazer? Ela pode se programar para daqui a 3 anos ter em caixa esses 2 milhões e não mais 1.850.000, porque o dinheiro vai desvalorizar ao longo do tempo conforme a inflação, e aí vai ter 12%, tá? Que é o valor que ela queria, o máximo que ela gostaria de guardar para poder fazer essa troca, tá? Então seria aqui, ó, no ano 3, beleza? Então todo mundo junto e me acompanhando, isso é bem interessante, né? Então aqui no ano 3 eu vou ter que fazer um investimento. Então eu vou ter que fazer um investimento, uma retirada de capital para investir isso aqui. E agora eu preciso pensar outra coisa. Beleza, se eu tenho uma máquina nova, o meu custo de manutenção vai ser diferente. Ela vai quebrar menos, vai dar menos problemas, eu vou ter atualização tecnológica, então eu preciso ver qual que é o plano mestre que eu tenho para esse equipamento, para saber quanto tempo de máquina parada, quais são as atividades que eu vou precisar, e aí qual vai ser o meu custo de manutenção. Com base nisso, eu posso, como é uma máquina, por exemplo, igual ou parecida, eu posso ter o mesmo perfil de crescimento de custo de manutenção de um lado do que do outro, tá? Então aqui, ó, agora eu vou comprar uma máquina no ano 3, então agora minha análise vai ser ano 0, tá? A minha aquisição foi de 2.080.000, e o meu custo de manutenção previsto para essa máquina nova é 50 mil por mês, e aí meu perfil de crescimento vai de 50, 55, 60, 66 e por aí vai. A economia que eu vou estar gerando em manutenção vai ser isso aqui, né? Então eu saí de 255, comprei uma máquina nova e parti para 50. Então aqui eu tive uma economia de 205. Então se eu for somando as minhas economias, eu vou chegar aqui que no 7º ano, tudo que eu economizei, teoricamente, né, seriam minhas entradas de caixa, o que eu economizei aqui com manutenção, pagou a compra desse equipamento. Então, teoricamente, o meu payback aqui em 7. E o meu CMVR, que é o meu custo de manutenção por valor de reposição, ao final depois desses 7 anos de usando esse equipamento, vai estar em 4%. Sendo, então, aí considerada ainda uma manutenção razoável, né? Ainda está boa. Uma manutenção ruim, deficiente, 5%, né? Então a gente ainda vai estar ok. Então a gente vai pegar uma manutenção que hoje tem um CMVR de 12 e vai jogar para 4 daqui a 7 anos, né? Mais 3, então daria daqui a 10 anos. Então vou operar essa máquina mais 3 anos, vou comprar em 7 anos e ainda vai ter um custo de reposição muito mais baixo que agora. E o meu prazo de investimento aqui de 7 anos para eu retornar o valor total que eu tive. Então olha que interessante a análise desse indicador, né? Então, conclusão, a análise do CMVR foi fundamental para demonstrar que a substituição da máquina Stork no Voa deveria ocorrer em mais 3 anos, gerando assim tempo para compra e preparação. A decisão permitindo a empresa A recuperar o investimento em 7 anos apenas nos custos de manutenção, fora o quanto ela ia ganhar de produtividade, redução de outras coisas por aí, mas não é o objetivo aqui. Fora o aumento da produtividade pela capacidade da nova máquina e o aumento da disponibilidade que elevou o payback para apenas 2 anos. Então de 7 foi para 2 se a gente considerar o ganho que ela trouxe produtivo. A redução de manutenção também resultou em mais HH para ser aplicado em outras máquinas, aumentando a eficiência global das outras máquinas, estimadamente em até 7,8%. Então se eu tenho uma máquina melhor, que vai ter um menor custo de manutenção, provavelmente isso vai ter uma melhor requisição de mão de obra, HH, eu posso usar esse HH para outras coisas, isso pode me trazer
mais rendimento. Muito obrigado, pessoal, por terem ficado comigo até aqui. Não se esquece de olhar a descrição do vídeo para ver mais assuntos relevantes em relação à manutenção, gestão de ativos, produção, qualidade e por aí vai. Converse com os nossos consultores, com o nosso time de suporte de atendimento, para que a gente possa continuar levando esses treinamentos, não só online, mas também presencial e na sua empresa, junto com consultorias, mentorias e muito mais. Não se esquece também de deixar o seu joinha, clica aqui no gostei, que isso ajuda bastante a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar aqui levando ainda mais conteúdo sobre essa área tão relevante, tão importante para as nossas empresas no Brasil, mas ainda tão menosprezadas. Então a gente precisa de você para que a gente possa continuar nessa causa aqui. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Não esquece de dar uma olhada na descrição. Deixa também os seus comentários, o que você achou, o que você quer saber mais. Segue a gente nas nossas redes sociais e eu vejo vocês num próximo vídeo.